Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. E quem chega para estrelar aqui novamente mais essa semana aqui no nosso Sagres Internacional é o professor de História e Geopolítica Norberto Salomão. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Uma ótima tarde para o senhor. Para você também, Johan, para todos aqueles que estão nos acompanhando. Satisfação grande estar aqui. Vamos analisar um pouquinho o que está acontecendo aí, né? De novo, né? O conflito da Ucrânia com a Rússia. Estamos aguardando aí para ver se isso acaba. E numa semana, viu, Johan, em que inclusive o Elon Musk desafiou, né, o Putin para um duelo e o prêmio seria a Ucrânia, né? E aí já o governante da Chechênia, que é um aliado do Putin, falou, olha, você não sabe com quem você está mexendo. Quer dizer, não falta gente querendo aparecer no meio de todo esse conflito aí, viu? Utilizando esse momento, né, professor? Sim, não pode perder, né? E quem está aparecendo mais do que qualquer outra coisa, aliás, mais do que a guerra é impossível, mas quem está aparecendo muito, principalmente nos destaques das notícias, inevitavelmente é a economia. Sim. Porque a guerra acaba afetando a economia mundial. Já são mais de 3 semanas, né, professor? Isso. De conflitos. Sim. E como, de fato, que a economia tem reagido a isso que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia? Como que essa guerra tem afetado a economia mundial, professor? Pois é, Johan, e todo mundo aí que está nos acompanhando, né? Veja que essa guerra, além de um conflito bélico, está ganhando uma conotação econômica, como não tivemos em outros momentos da história, né? O Putin já imaginava, ele já aguardava que a reação do Ocidente seria de sanções econômicas, ele se preparou para isso, mas ele não imaginou a dimensão que essas sanções teriam. Olha, nunca houve sanções com essa dimensão. Nós tivemos algo parecido contra o Irã, feito pelos Estados Unidos, mas nessa proporção não. E aí a gente tem saída de empresas, né? Até uma famosa empresa de sanduíches, né? Que sai lá gerando, tem 807 lojas, está fechando lá as suas lojas e os russos são simplesmente apaixonados por esse sanduíche. Aquele sanduíche lá do palhaço e tal, né? Então eles são apaixonados por esse sanduíche. O sanduíche mais barato deles aqui pra gente, que custa em torno de R$14, só o sanduíche, lá pessoas guardaram aquilo no freezer e agora com essa crise estão vendendo a $39 o sanduíchezinho mais simples. Quer dizer, isso está chegando hoje aqui o que seria R$109 o sanduíche mais simples dessa marca. E vendendo guardanapo, copinho, então, souvenirs, né, nesse processo. Então, veja que a coisa não é fácil. E na economia, viu, Johan, como é que isso tem repercutido? Bom, a Europa e a África são as regiões que mais sofrem com isso, porque a Europa depende muito da fonte energética que vem da Rússia, do petróleo, do gás natural, lá agora é inverno, é usado para aquecimento, né? A Europa já vinha numa demanda de reduzir a utilização de combustíveis fósseis, mas agora está tendo que fazer um meia-volta volver. Então também a questão ambiental acaba sofrendo com tudo isso. E a África, né? Porque a África, muitos países africanos importam grãos da Rússia e da Ucrânia. Sempre bom lembrar que a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores mundiais de trigo, de milho, de semente de girassol, tudo isso que é utilizado na alimentação, então há um impacto muito grande. A outra questão é a própria Ucrânia, né? Você imagina que com essa destruição toda, a Ucrânia, para ser reconstruída, vai depender de recursos consideráveis. O Banco Mundial já está liberando aí recursos para a Ucrânia, né? Já falou disso, a gente até toca nisso daqui a pouquinho, um pouco mais. E a Rússia também sofre um impacto muito grande. Nessa semana, a Rússia teria que pagar $119 milhões. Já vai dar um tombo. Primeiro calote da Rússia, porque está tudo bloqueado e a dívida não pode ser paga em rublos, que é a moeda russa. A moeda que, aliás, tem despencado a cada dia. A Rússia tem sofrido com desemprego, com inflação, com uma série de problemas. O Vladimir Putin, nessa semana também, fez um anúncio de medidas para combater as sanções, restrições também ao mundo ocidental, se bem que esse antídoto que o Putin precisa não vai ser suficiente, né? Que ele quer usar não vai ser suficiente. Há uma proximidade, sim, da Rússia com a China, mas a Rússia está ficando cada vez mais refém da economia chinesa. Como as grandes empresas de crédito, como Visa, Mastercard, Amex, saíram da Rússia,
a Rússia está se aproximando do sistema de pagamento chinês. Já usava, mas em proporção bem pequena. Mas a China vai devagarinho tomando conta lá do pedaço, viu, Johan? Inclusive, lembrar que a China é a grande consumidora do petróleo russo, né? A maior compradora do petróleo russo é a China. Pois é, professor, o senhor falava agora há pouco dos recebimentos de recursos, né, que a Ucrânia tem recebido, isso durante essa invasão da Rússia, que já dura mais de 3 semanas. O Banco Mundial chegou a fazer aí esse pacote, esse anúncio de um pacote de ajuda de 3 bilhões de dólares para a Ucrânia, e esse auxílio que tem sido direcionado para lá tem sido pago em parcelas, isso, né? Mas como é a situação dessa atuação do Banco Mundial em relação à Ucrânia? Quem é que paga por esses investimentos, isso, professor? Poxa, excelente pergunta, viu? É isso, porque a gente vê toda hora falando, vão tantos bilhões de dólares para lá ou para cá. De onde é que sai esse dinheiro? Quem é que está interessado em investir esse dinheiro? Como é que é esse nível de investimento? Bom, a gente poderia dar uma explicação complexa se tempo tivéssemos aqui, não é o caso. A gente vai tentar fazer uma coisa mais curtinha. Olha o que acontece. Quando a gente já estava ali no final da Segunda Guerra Mundial, eu sempre trago um contexto histórico. Não posso deixar, né, Johan, de fora. Professor. Né? No finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial, já havia a tendência de que a Alemanha, o eixo, né, só lembrar quem era o eixo, era Alemanha, Japão e Itália, que eles seriam derrotados. Era uma questão de tempo e de toda a estratégia que estava sendo empregada. Então, os países que seriam os vencedores já começam a se articular numa série de conferências. E uma dessas conferências foi a conferência de Bretton Woods, né? Essa conferência de Bretton Woods, ela já vai tentar articular como é que ficaria o mundo após a Segunda Guerra Mundial e como é que ficaria a questão econômica. Então, é justamente nessa conferência, só para vocês terem uma ideia, a guerra acabou em 45, essa conferência é de 44, de julho de 44, e olha o que vai surgir nessa conferência. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, quer dizer, vamos criar um clube de países que cada um vai colocar recursos de acordo com a sua conveniência e possibilidade para que a gente consiga empréstimos a um custo menor para pagamento de dívidas, para recuperações econômicas. Ok. E para recuperação de infraestrutura e para a questão de desenvolvimento. Surge o BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que dará origem ao Banco Mundial. Né? Também cada país vai colocar ali seu dinheiro. Então é um clube que consegue emprestar dinheiro para finalidades bem específicas e com juros mais baixos. E o principal acionista aí do Banco Mundial são os Estados Unidos, porque ele é de acordo com as cotas com as quais você contribui. Os Estados Unidos contribuem só com 16%. Imagine você, são 180 países. Hoje a Rússia faz parte do Banco Mundial, mas agora ela está isolada nesse quadro de guerra. Então, esse dinheiro que é captado, ele é designado para projetos de reconstrução, de obras de infraestrutura. O Banco Mundial passou por algumas etapas ao longo da sua história. Na sua origem, foi criado muito mais para tentar afastar o socialismo, para combater os países da chamada cortina de ferro. Mas depois, quando a Europa já vinha se recuperando, né, aí ele se volta mais para os países pobres, para países da América Latina, para países africanos ou para países em situação de guerra, como é o caso da Ucrânia recentemente. Então, a Ucrânia vai ter que pagar por esses investimentos? Vai ter que pagar, mas com prazo, com uma condição de juro muito melhor, e porque a situação é uma situação bem atípica. Então, o Banco Mundial tem, sim, essa função. Há críticas ao Banco Mundial, principalmente, óbvio, a prevalência dos Estados Unidos nas políticas do Banco Mundial. Mas é um instituto, uma instituição bastante interessante, está vinculado à ONU, é um dos organismos da ONU, mas tem uma vida autônoma, independente. Pois é, professor, e a gente vai retomar um pouco a questão econômica, né, que a gente já vinha falando aqui no início. O senhor destacava o que a economia mundial tem sofrido, né, por conta do conflito, da invasão da Rússia na Ucrânia. Mas e aqui no Brasil, depois de mais de 3 semanas de conflitos, como que a economia brasileira tem reagido a isso que está acontecendo lá? A gente vê pressão sobre os preços dos combustíveis, a gente vê pressão sobre os preços dos alimentos, enfim, de tudo que é básico, gás de cozinha, sim, o gás natural promete subir ainda mais. Como que a economia brasileira tem reagido, professor? Olha bem, é óbvio que eu chamaria de efeitos colaterais ou indiretos sobre a economia brasileira.
Por exemplo, a agricultura no Brasil ela ainda não sentiu de forma mais destacada o peso disso, mas sentirá, porque a gente importa muitos dos insumos para fertilizantes. Então, a partir de metade do ano para frente, esse impacto vai ser severamente sentido. Por outro lado, a gente observa que, para quem os grandes investidores do agronegócio, a coisa está boa, viu, Johan? Porque a demanda por alimentos no mundo aumentou, mesmo os custos aumentando, naquela conversão do dólar para o real, o grande produtor, aquele que exporta, ele pode ter algum ganho. Agora, para o pequeno e médio produtor, que é quem abastece a nossa mesa, aí a gente imagina que o segundo semestre... veja, mesmo que a guerra acabasse hoje, o segundo semestre não vai ser dos melhores, não. Porque isso vai recair sobre os custos do pequeno e médio produtor, mesmo que ele aumente o preço do produto, ele não consegue recompor todas as suas perdas, e na mesa do consumidor vai ficar mais difícil adquirir alguns produtos. Então, infelizmente, isso é que a gente vê aí para o segundo semestre nessa questão econômica. Aumento do preço do fertilizante, aumento dos custos de produção. Fora isso, você disse bem, o aumento do preço do diesel. Esse já está sendo sentido, porque é imediato, está na bomba, e o Brasil é um país que optou pelo modal do transporte rodoviário, né? Predominantemente. E não está correto? Às vezes a gente fala isso, quem mexe com caminhão, quem mexe com transportador, acho que a gente está contra esse negócio. Não é nada disso. O problema é que a gente sabe que o transporte rodoviário ele é excelente, ele é espetacular, mas para distâncias menores, para distâncias de no máximo 300 quilômetros, 400 quilômetros. O Brasil é um país de dimensões continentais. Você fazer transporte de mercadorias do Rio Grande do Sul até o Pará não é o melhor negócio, o custo aumenta muito, a gente teria que ter ferrovias mais adequadas, isso com modais que estivessem interligados, né, hidrovia, teria que ter todo esse processo que o Brasil, infelizmente, não tem. A nossa infraestrutura ela é muito problemática, a gente está nas mãos do transporte somente rodoviário. E isso é bem problemático. Há promessas aí de subsídios para o diesel, para tentar amenizar essa situação, e a gente tem o álcool. Quem sabe, né? A gente está chegando aí para o período de safra do álcool, o governo talvez possa tomar alguma medida que possa minimizar, arrefecer um pouco o impacto disso sobre a economia. E com isso tudo que a gente está falando, gás de cozinha, todas essas pressões, a inflação, a tendência dela é aumentar, né? Dela subir. E isso impacta, inclusive, na questão política, porque nós estamos em ano de eleição. O presidente Jair Bolsonaro tenta a sua reeleição e a gente tem visto aí, não raras vezes, o presidente Jair Bolsonaro, que antes era um defensor ferrenho da independência da Petrobras, inclusive nomeou um presidente que garantiria essa independência, o Paulo Guedes, que é favorável a oscilações de mercado, agora o discurso passa a ser outro, né? Inclusive de críticas à própria Petrobras, o presidente inclusive acenando com a possibilidade de mudar o comando da Petrobras. Veja como é que os efeitos colaterais da guerra incidem não só sobre a economia, mas também sobre a política. Mas o Brasil está um pouco distante, não é, de um impacto mais direto. O Brasil é um dos afetados, claro, como o mundo todo é, mas não chega nem perto do que acontece hoje na Europa, que está em pleno inverno e depende do gás para calefação, para a produção de energia. Então aí você vê uma Europa tendo que recuar um pouquinho, inclusive nessa questão ambiental, colocando em prática a carvão mineral, carvão vegetal, né? Veja a dificuldade que tudo isso gera para o mundo, né? Vamos torcer para que a coisa possa chegar ao fim logo. Na quarta-feira, ontem, a gente teve uma possibilidade de acordo. A Ucrânia já percebe claramente, o próprio Volodymyr Zelensky já afirmou que ele está desiludido com a condição de participar da OTAN. Coitado, né? A gente chama isso de inocente útil, porque ele nunca esteve próximo de ser aceito nem pela OTAN, nem pela União Europeia propriamente. É o patinho feio, viu, Johan, lá do leste europeu. É uma questão de tempo. Muita gente diz que o Putin já está derrotado. A derrota talvez no campo econômico, essas dificuldades econômicas, mas no campo militar, a Rússia, mesmo não sendo de acordo com os planos que o Putin tinha, porque ninguém imaginou que o Zelensky ofereceria essa resistência que ofereceu, né? E isso travou um pouquinho a guerra. Mas a gente está vendo que a cada dia a dificuldade é cada vez maior para a Ucrânia. A Ucrânia não vai receber um apoio militar direto da OTAN. Os apoios são esses. Ontem, por exemplo, o presidente Joe Biden, porque o Biden também está falando muito para dentro. Esse ano é ano de eleição para o legislativo nos Estados Unidos. Então ele está falando muito para dentro também. Então aquela postura durona e tal, né?
chamou mais uma vez o Putin de assassino, de autoritário e tal, e liberou 800 milhões de dólares para armas da Ucrânia para que a Ucrânia possa resistir. Mas tudo isso é, na verdade, um grande teatro da política internacional. Eu imagino que os dias da Ucrânia nesse combate, eles estão praticamente contados. Quanto tempo? Não dá para a gente saber, né? Mas isso realmente mudou um pouco o cenário daquilo tudo que o próprio Putin tinha imaginado. Professor Norberto Salomão, aqui no quadro Sagres Internacional, dentro do Sagres em Tom Maior. Obrigado mais uma vez, professor, por essa análise sempre credenciada, sempre minuciosa e acompanhando tudo o que acontece desse conflito lá, que já dura mais de 3 semanas. Obrigado, eu que agradeço, professor. Desculpa se eu me alonguei um pouquinho, mas tentei situar aí o pessoal como é que anda, por onde andam as coisas, né? Agradeço a audiência qualificada que nós temos e agradeço sempre todos aqueles que são colaboradores do sistema Sagres de comunicação, sem os quais a gente não poderia levar essa informação que a gente acredita. Olha aí o que a gente está pensando, que é informação de qualidade. Um grande abraço, a gente volta aí de uma próxima vez. Muito obrigado. Nós que agradecemos, e é de extrema qualidade, análises do professor Norberto Salomão aqui no Sagres em Tom Maior, no quadro Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.